A casa é sua, pode entrar, que a gente tem muito que conversar. É que programa melhor não tem com Lucimara Paris e sua galera do bem. Companhia melhor não há, Lucimara Paris já vai começar. Obrigada, meu anjo. Gabriela Petri, que vocês já viram na Jabuticabeira, um encanto de pessoa, linda de viver, que eu não canso de falar. Doutora Verusca, nossa querida psicóloga, hoje vamos falar sobre pessoas difíceis, os malas do trabalho, né? Pessoas difíceis. Bastante. Eu tenho umas perguntas, ela também tem, viu? Sim. A gente já estava conversando sobre isso. Doutora, realmente existem pessoas difíceis no relacionamento, né? Não só no relacionamento afetivo, mas como também no relacionamento profissional. Sim. Eu diria que são malas, né? Sim. Como que é o convívio com essas pessoas? O que pode ser indicado para a gente poder, diria, até suportar um relacionamento desse? É interessante, né? Tem pessoas que fazem questão de se tornarem estorvos por onde passam, né? Então, nós consideramos pessoas difíceis aquelas que trazem exatamente essa sensação. E nós encontramos muito hoje no mundo social, no trabalho, na família, muitas vezes também, enfim. E são pessoas que são muito teimosas, ou querem tudo do jeito delas, ou se acham as perfeitas e você é o imperfeito, ou são aquelas que te culpam por tudo, né? A pessoa, de repente, faz tudo errado, mas elas culpam você. Então, para lidar com pessoas, a gente tem que ter muita certeza do que a gente representa. Porque senão você acaba sendo embalado por tudo aquilo que a pessoa lança para você. E é interessante como essa contaminação de comportamento acontece de forma muito forte. De repente, o outro é difícil, mas consegue fazer você acreditar que você é o problema no ambiente. Então, ter a certeza de quem somos, do que realmente estamos realizando ali, não contaminar com o que o outro joga para você ou sugere para você. E saber ter um tato para lidar, porque senão você também se estressa. Né? Então, é muito importante, a gente estava falando aqui da massagem, como é importante esse trabalho que eles fazem. Né? Porque mantém você centrado em você. Se todo mundo pudesse, antes de sair de casa, ter esse contato consigo, para que você possa encontrar nas pessoas aquilo que elas estão proporcionando e não o que elas sugerem a você, nossa, seria fantástico. Se todo mundo pudesse ter esse equilíbrio, Lucimara. Mas tem pessoas que eu diria que não são nem difíceis, sabe, Gabi? São pessoas do mal. Sabe, que não estão contentes com nada, fazem observações maldosas, não torcem para ninguém, não trabalham em grupo, sim, sabe, não pensam em nenhum momento que nós somos um grupo, tudo é um grupo. Né? Ninguém é feliz sozinho, né? Esse tipo de pessoa que é difícil. Não, perfeito, porque dentro dessa classificação dos difíceis, tem uma porcentagem que nós chamamos de sociopatas, que são exatamente essas pessoas que o interesse e o prazer delas é prejudicar você. Isso traz prazer para elas. Então é muito difícil de lidar com pessoas assim. Mas já é considerado uma doença, no caso, Sim, a sociopatia? Uma doença, Gabi, porque a pessoa ela tem prazer em destruir o outro, puxar o tapete do outro, atrapalhar o relacionamento. Sim. Só que é difícil lidar com ela porque na frente das outras pessoas ela é um anjo. Só que ela age nas costas das pessoas. E aquelas que são prejudicadas, que percebem que a pessoa é um sociopata, não conseguem mostrar para os outros que ela é um sociopata, porque como? Você está falando daquela pessoa, mas aquela pessoa é tão boazinha. E, na verdade, aquela característica é para esconder um monstro que as pessoas não conseguem enxergar, só aquele que é prejudicado. São pessoas difíceis. Tem pessoas, inclusive, sabe, Ângela, humor. Elas fazem humor tripudiando em cima de um colega. Do problema. Sabe, como se aquele humor fosse demais. E o pior, os outros riem. E não sabe que isso aí pode gerar naquela pessoa que está sofrendo. Não deixa de ser um bullying, né? É um bullying. É um bullying. E isso vai afetando. Ela está achando que está arrasando ali, sendo engraçada e tudo, só que. Até quem está sofrendo bullying está rindo às vezes, né? Elas que não sabe como reagir àquilo. Porque essa pessoa é educada. Exatamente, essa mas aquilo pessoa está é acima das outras. É complicado. A gente vê isso direto. Tem um processo mental no ser humano que é a autocontaminação de ambiente. Então, se uma pessoa entra aqui dando risada, ela vai contagiar. E as pessoas vão rir e não sabem nem por que estão rindo. Nós temos processos neuronais que se chamam neurônios espelho.
Então, se eu vejo alguém sorrindo, eu estou sugerindo esse sorriso, eu estou rindo, não sei nem por que eu estou rindo. Bocejo também, né? Sim, bocejo. Se alguém começa a bocejar, daqui a pouco todos estão bocejando. Da mesma forma, se alguém entrar aqui muito angustiado e triste, 30 segundos, o grupo inteiro aqui vai estar. Então, se a gente tem um pouco de consciência e controle, a gente consegue administrar isso. Só com grana que não acontece. Só isso, cheio de grana aqui, ninguém fica cheio de grana. Vamos jogar dinheiro. Ó, aviãozinho. Doutora, o que é mais difícil no convívio? O homem ou a mulher? Olha, depende da situação. Se você pensa num ambiente de trabalho, posições de comando, geralmente o homem, quando tende a ser mais difícil ali, né, na própria corporação, o homem tem essa representação. Agora, se for pensando no humor, a mulher acaba sendo mais difícil porque tem interferências hormonais o tempo inteiro. Aqueles dias, gestação, né, menopausa, TPM. Então, essas questões, elas alteram o nosso humor. Então, o humor da mulher tende a ficar mais difícil por conta disso. Agora, em ambientes onde o poder é mais forte, o homem consegue ser mais difícil. Esse negócio da TPM é interessante, porque os homens, às vezes, eles não se dão conta que isso é verdade, isso é real, isso não é uma brincadeira, isso não está se fazendo, aproveitando. Sim. É hormonal mesmo e realmente afeta, né? Sim. Falta equilíbrio. Todos os meses, normalmente, as mulheres que menstruam, elas têm alterações por conta dos hormônios. É uma quantidade de hormônio que cai, que sobe. Então, nós sentimos o impacto disso na nossa produção de serotonina. Então, nosso humor fica alterado. Então, por isso que as pessoas tendem a ter essa alteração. O homem já é diferente. A testosterona, ela mantém um outro tipo de perfil. Então, ela não tem essas quedas, ela é constante. Então Mas a testosterona não causa uma irritabilidadezinha também, dependendo da... Se você se sente desafiado, a testosterona tende então é isso que dá a dar esse ataque. Homens acima de 40 anos costumam ter ataques de mau humor por conta de algumas oscilações da testosterona. E por nada, né? Porque tem homem acima de 40 que tem um mau humor e por nada, né? Exatamente. É isso? Isso é uma indireta para alguém aqui, dona Lucimara? Eu senti uma indireta aqui pra galera, hein? Ei, Xandão, tem? Xandão? Existe essa coisa? Mas Xandão não tem 40 ainda, tem? Já tem. Então tem. Ó, tem uma moral, hein, Xandão? Tem. Agora, por exemplo, quando um perfil desse, dá pra gente enxergar isso quando são crianças? A criança tem algum tipo de atitude que a gente já sabe que vai ser um adulto chato? Você sabe que a configuração familiar acaba, em grande parte, contagiando a educação dos filhos. E não só filhos. Eu costumo dizer que pessoas difíceis têm filhos difíceis, animais de estimação difíceis, porque consegue contagiar tanto que se torna muito difícil o ambiente. Porque dizem que o cãozinho, por exemplo, é a cara do dono, né? Sim, e representa mesmo isso. Representa isso. O animal, ele tende a imitar o comportamento de seu líder. Sim, né? Principalmente o cão, ele consegue escolher o dono como líder. Então, ele vai imitar esse comportamento. E uma equipe que é liderada, uma equipe que é liderada por uma pessoa difícil, obviamente acaba se tornando uma pessoa difícil. Ela já entra tensa no ambiente de trabalho, né? Porque ela nunca sabe o que vai, a patada do dia, ou o que ela pode fazer. E sempre vem, então é principalmente complicado. por aquelas pessoas que querem fazer humor, tripudiando em cima de você. Com certeza. E vem. Equipes difíceis, como a Gabi falou, sempre tem aquele puxa-saco que é a imitação do seu chefe. E na ausência do seu chefe, ele sente que é o chefe. E não pode acontecer sabe o que nada, é pior? né? Que ele vai lá e fala. Os funcionários obedecem. Porque tem medo dessa relação né, comercial ali. O Ale quer fazer uma pergunta, Ale? Pode fazer. Eu gostaria muito, no caso do trabalho, por exemplo, assim, como a gente encarar um patrão assim difícil, e, tipo assim, encarar ele sem perder o emprego, por exemplo. Olha, você sabe que tem uma questão interessante nisso? Alguns dados nos mostram, algumas estatísticas nos mostram que quando o empregado ele é estratégico, ele consegue sabotar esse tipo de reação. Porque quem é assim não percebe que é assim. E todos que percebem não têm coragem de contar. Então a pessoa acha que está arrasando e, na verdade, é uma destruição ali. Então, a melhor estratégia é no momento que essa pessoa estiver tranquila, depois de uma alimentação, depois do almoço, que o processamento mental fica mais lento, para conversar é melhor. Olha, boa dica essa. Né? Então, depois do almoço, sozinha, você senta e fala, olha, estou muito preocupado ou preocupada com você. Porque eu percebo que você tem uma alteração.
eu percebo que você tem um humor alterado. Isso ajuda muito. Inclusive, tem até um livro, desculpa interromper, Gabriela, tem até um livro até que se chama Como Trabalhar para um Idiota, não sei se você já viu, não sei se você já leu esse livro, eu não me lembro o nome do autor, mas é muito interessante, né, que dá altas dicas, né, pra gente aturar, às vezes, um patrão desse jeito, mas obrigado, viu? Agradeço. É um patrão, um colega. Mas ainda mesmo assim, eu acho que tem pessoas que se acham demais e vão continuar fazendo e vão achar que o que você está falando é bobagem. Tem pessoas assim, não tem? Eu chamo de pessoas sem noção. É sem noção. Sem Sem noção. noção. Tem alguma dica pro sem noção, para conversar com sem noção? Então, a melhor forma isso? da gente fazer é fazer a pessoa que é assim perceber que é assim. Então, se ninguém fala, ela não vai ter essa percepção. Não. Então, com jeito, com estratégia, um dia, outro. Agora, não adianta chegar, meu filho, desculpa, você é sem noção. A pessoa não vai assimilar. Então, tem que ser com calma, uma voz branda. Não, eu acho que essas pessoas vão levar porradas da vida. Eu também acho. O castigo Aí- dela já aí tá vai aí, ser A experiência infelizmente. costuma ajudar. Aí vai se ligar. Cabe a Mas nossa vai ter uma maturidade, foi como ela falou no começo, a gente não trazer pra gente isso e deixar isso nos afetar. Eu acho que quando as pessoas malas estão perto da gente, eu acho que a nossa maturidade, de tanto já também passar por isso, a gente vai aprendendo que deixa, essa pessoa já está sofrendo alguma coisa, ela não é mala à toa não, tá? Alguma coisa aconteceu, ela não é bem com a família, ela não é bem resolvida em algum quesito. É mala. Porque e quem tá feliz, quem é do bem não Quem incomoda. não incomoda, é não incomoda. É o verdade. que eu acho, assim. Tá de boa. Pode falar, Ângela. Uma pessoa com esse perfil, quando se dá conta, às vezes já numa idade bem maior, ela consegue reverter, mudar isso, né? Porque ela viveu uma vida inteira agindo daquela forma e de repente ela percebeu o que fez durante a vida inteira. Isso é interessante sua pergunta. Quanto mais tempo, mais rigidez emocional. Mas quando a pessoa se propõe a mudar, nada impede. Não existe uma barreira. Nós aprendemos todo dia, nós mudamos todos os dias. Né? E ela já está mais madura também, Sim, não? assimila diferente. Né? Então, eu acredito que sempre que a gente queira uma mudança e se propõe a isso, a gente consegue. Né? Tem mais rigidez. A mudança tem que vir de dentro, né? Não pode E eu estou com passar. uma pergunta aqui da Márcia Sanches, nossa convidada que está ali no auditório. Ela quer saber da doutora Verusca o seguinte: quais são os tipos de decepções que mais causam sequelas emocionais? Traição, eu acho que na lista das decepções é uma das que mais mexe com o ser humano, porque envolve expectativas, sonhos, planejamento de uma família. Então, de repente, quando você descobre que a pessoa que você teve todo um planejamento, na verdade, te engana, te trai, isso faz com que as pessoas percam muitas vezes o chão. Então, as sequelas geralmente são depressões, síndrome do pânico, No doenças. seu consultório, quando existe tipos de problema assim, a sua orientação é para que a pessoa perdoe ou não uma traição? É perdoar, eu explico por quê. Quando você não perdoa, não é perdoar no sentido de decidir que vai ficar ou não, isso é uma decisão pessoal, né? Mas a gente sempre trabalha a ideia do perdão, Lucimara, porque não perdoar é se envenenar. É você que fica intoxicado, não é o outro. É você que fica se destruindo, porque você fica ruminando. E Mas se todas as você vezes... perdoa do fundo do seu coração, você não vai querer largar? Olha, você pode perdoar, mas não conseguir se ver junto. Perdoar não é esquecer. Perdoar é você não ter peso no que ocorreu. Aquilo vem para você, mas você não se sente mal mais, você consegue dormir bem, você já entendeu que houve um desvínculo. E aquela pessoa não faz mais parte da sua convivência ali, não está mais no seu coração. Mas você lembra que ela te traiu e que você não consegue mais se ver uma unidade. É como se a traição tirasse a unidade de um casal. De quanto em quanto tempo o casal deve ter aquele assunto, discutir a relação? DR, a famosa Porque DR. agora é moda discutir a relação. De quanto em quanto tempo isso deve acontecer e como? Quem que deve propor? Da onde parte? O que é o normal? Olha, eu costumo dizer que nós temos duas linhas de raciocínio. Uma é você toda semana ter um momento para o casal, onde você possa expressar como foi a semana, as coisas que poderiam ser diferentes, ouvir do outro também. Isso é uma forma de você manter uma manutenção do que você está sentindo e do que o outro sente também. Agora, eu gosto também da ideia de que percebeu que tem algo errado, fala, olha, vamos conversar amanhã para a gente poder alinhar, porque tem coisas que eu não estou gostando. Então, eu diria que é o momento da necessidade.
Porque também tem isso. Às vezes você tem uma semana inteira e não teve uma necessidade, mas às vezes tem uma necessidade. Então, Às vezes você não tem, o seu parceiro tem, então tem que ouvir também, né? precisa. E olha, DR é uma troca, perfeita a colocação da Gabi. Eu preciso falar, mas eu preciso ouvir. Senão não é uma forma de discutir a relação. As pessoas acham que DR é quebrar o pau. Não. Não é quebrar o pau. Discutir já é sair na porrada. Ouvir e expressar o que está sentindo. Nossa, a comunicação Entendi. acho que é perfeita. Acho que poderia, se as pessoas tivessem mais isso, poderia ter salvado alguns casamentos aí, porque né? o ideal, A falta de né, diálogo é... Ângela, o ideal é você ter um problema e resolver, não dormir com esse problema, não é isso, doutor? Sim. Não dormir com esse problema. Não deixar ele seguir, né? E nem dormir de mal do outro, né? Não, isso aí não pode Não existir, pode. né? Fala, olha, eu tô chateado, mas ok, a gente vai conversar depois, mas vamos dormir tranquilo, para que o sono seja, né, bom. Sim. Ah, entendi. Olha, agora é o seguinte, eu vou convidar vocês para aquele almoço gostoso da Lili Aguiar, que está nos oferecendo. Mas antes, aqui é tudo o contrário, né? A gente vai dar sobremesa, tá? Adoro! A Edna está aí Não tem distribuindo problema. chocolates Pan Gratidão. para Ai. vocês, bombons Então, sortidos. além de massagem, a gente ganha esse chocolate delicioso? Ganha, Não vou lógico. querer sair daqui aqui mais. tem que ser bem tratado com Eu quero vir chocolates toda semana. É. Exatamente. Vou estar aqui toda semana. Fazendo figuração ali, ó. Toda vez que eu olho no espelho, a minha cara, eis que sou normal e que isso é coisa rara. Vamos lá, Lili, querida. Aí, agora vocês vão se deliciar com esse almoço gostoso feito pela Lili Aguiar, com muito carinho, né? Muito carinho. Vocês fiquem à vontade. E agora eu vou falar uma frase e vocês vão dizer tudo, tá? Todo mundo junto, tá? Olha, a gente sabe, o programa vai terminar. É a hora que eu mais gosto, sabe? Mas não tem nada, não. A semana que vem a gente volta com o programa Lucimara Paris, e sábado, 12 horas, aqui na Rede Brasil. Boa tarde, Brasil. Boa tarde, galera do...